Perguntas diretas, respostas na lata. La pergunta? La pergunta, vamos ver o que é que nós temos aqui nessa lata hoje para os nossos comentaristas. Tô com dó dessa lata, tudo amassado, tudo quebrado. A lata está desmilinguida. Bem, vamos ver aqui o que nós temos hoje aqui na lata. 3 treinadores de vôlei são ícones do esporte no Brasil. Bebeto de Freitas foi um dos mais respeitados treinadores de voleibol do mundo, tendo dirigido o time consagrado time da seleção brasileira na consagrada geração de prata nos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles e também nos Jogos Olímpicos de 1988 em Seul. Bebeto revelou uma série de jogadores que fizeram a seleção brasileira uma equipe imbatível nos anos seguintes, como Carlão e Giovani. Bebeto também foi um mentor de 2 outros grandes treinadores do vôlei mundial, José Roberto Guimarães e Bernardinho. Depois se consagrou campeão da Liga Mundial em 1997 e do Mundial com a Itália em 1998. Bernardinho é um dos maiores campeões da história do voleibol, acumulando mais de 30 títulos importantes em 22 anos de carreira dirigindo as seleções. José Roberto Guimarães, considerado legendário pela Federação Internacional de Voleibol. É o único técnico do mundo campeão olímpico com seleções de ambos os sexos. A seleção masculina em Barcelona, 1992, e a seleção feminina em Pequim, em 2008, e Londres, em 2012. É o único, portanto, tricampeão olímpico. Quem começa respondendo hoje? Gleger. Quem foi que disse? Ninguém é excepcional o bastante para fazer sozinho o que deve ser feito em equipe. São 3 as alternativas. Está lá na tela. José Roberto Guimarães, A. Bernardinho, B. E C. Bebeto de Freitas. Bebeto de Freitas. Bebeto de Freitas. Bebeto de Freitas é a sua resposta. C. E a sua CH, qual que é a resposta? Bernardinho. Vamos então aqui à resposta correta da pergunta que fizemos. Bernardinho, CH acertou. Bernardinho tá aí, ó. Chutou ou foi convicto o CH? Livro. Livro. Perfeito, correto. Isso é monstro, hein? É monstro. Bernardinho é um frasista excepcional, né? Tive a oportunidade de assistir uma palestra dele aqui em Campinas. O cara é fenomenal. Claro, dentro de quadro todo mundo conhece, mas como palestrante... Eu assisti uma palestra dele, nós jogaríamos no domingo e a palestra dele foi no sábado à noite. A hora que termina a palestra, dá vontade de jogar naquela hora. Dá vontade de ir pro jogo naquele momento. É impressionante. Aí está o segredo, né? Por que ele conquistou tantos títulos? Exatamente. E ele tem algumas tiradas, né? Treinamento dentro de playground, de rua, estacionamento, quadra externa de basquete. Ele é diferente. Amanhã, Maurício estará conosco aqui, Maurício do vôlei. Legal. Será o nosso entrevistado. Não perca, você que gosta de voleibol. Vamos abrir aspas. Mesmo depois, Pepe Guardiola, ele ficou irritado. Foi para a entrevista coletiva, estava revoltado. Não podemos esperar sofrer 2-0 para reagir. Nós tivemos sorte hoje. Em 10 jogos assim, não haverá a virada em 9. Disse aí o treinador do City, Pepe Guardiola. Então é o seguinte, se o Pepe Guardiola está falando isso, né? Ele que é o monstro sagrado aí dos treinadores mundiais, por que que os times fazem isso? Por que que os treinadores fazem isso? Esperam tomar o gol para mexer no time,
para fazer uma alteração e os próprios jogadores dentro de campo não tomam uma atitude para resolver a situação. Disse aí o Pepe Guardiola. Em 10 jogos, em 9 não acontece isso de ter uma virada. Então, você que esteve lá dentro, Gleiger, por que acontece isso? Você lembra quando eu falo que... Você que gosta de falar, né, que 2-0 é um resultado perigoso. Perigoso, cara, você está ganhando um jogo de 2-0. Então, assim, o que ele quer dizer é o seguinte. Claro, que você vai tomar 2-0 para depois você reagir. Tem coisas no futebol que a hora que você se liga já está 2-0. Esse que é o grande problema. Então, mas por que não se liga? Então, a equipe, vamos supor, a equipe está ganhando 2-0. Se ela estiver concentrada, fazer tudo que a equipe que tomou os dois não fez, é difícil ter virada. É difícil demais. Por isso que eu não concordo quando fala que 2-0 é um resultado perigoso. CH. Ser treinador de futebol não é simplesmente entender de tática. É você todo dia convencer os seus comandados que você tem que fazer no mínimo igual ou melhor. É um grande desafio administrar pessoas. Isso acontece nas vendas, por exemplo, que a gente trabalha com isso. Todo dia você tem que renovar o coração e a cabeça, deixar de lado os problemas e objetivar, ter foco. E não é todo mundo que tem. Isso é desvio de foco. Você pegar o City, por exemplo, de 1 a 11, Gleiger, tem 11 jogadores de seleção. E no banco tem mais 10. Então, se ele tem problema com esse nível de jogador, imagina o resto. Então, é algo que acontece, mas ele tem direito de ficar bravo, porque ele com certeza fez plano de jogo, ensaiou tudo direitinho, explicou para os caras direitinho, na execução foi uma porcaria. Esse que é o detalhe. Que precisa mexer no coração, na mente do cara. Só que vale ressaltar o seguinte, tem 11 pro lado de lá também. Então ele tem que pelo menos, no mínimo, equiparar a parte de concentração, de foco, né, de empenho, para que não aconteça isso. Não é fácil. Vamos ao superestimado e o subestimado. Hoje, Thiago Heleno, revelado no Cruzeiro 2006. Thiago Heleno atuou na equipe mineira até 2011, quando foi vendido ao Palmeiras. Após 2 temporadas no Verdão, o zagueiro ainda atuou pelo Criciúma e Figueirense até ser transferido ao Atlético Paranaense em 2016. Atualmente, o Thiago está na 8ª temporada no Furacão. Zagueiro conquistou 2 Sul-Americanas, uma Copa do Brasil e 7 estaduais. Thiago Heleno, subestimado ou superestimado? Superestimado. E para você, CH? Você vê que coisa, né? Ninguém fica 8 temporadas no Atlético Paranaense se não tiver qualidade. Desculpa. Eu sou um crítico do tipo de jogo desse cara aí. E o que arrebentou e atrapalhou a carreira dele foi o Palmeiras, que ele foi muito cobrado e jogou no Palmeiras numa época triste, difícil de jogar lá. Ele não é um grande jogador, mas eu acho que ele é subestimado. Foi rebaixado com o Palmeiras. Isso, cara, isso marcou na carne. Marca na carne. Ele atualmente está entre os 10 melhores zagueiros do Brasil. Mas eu entendo o Gleiger, ele não está errado, não é? Porque ele é um becão, né? O chamado becão de fazenda, mas ele é eficiente. Então eu vou dar um subestimado para ele. E eu votei no superestimado porque... Isso não está errado, não. Não, e assim, você também não, eu também concordo, mas assim, se a gente analisar, teve outros zagueiros, né, que chegaram inclusive à seleção brasileira, que tinham um perfil totalmente diferente, poderia nem jogar a bola que joga aí, o Thiago, mas assim, o perfil, né? Então, por isso, você vê, nunca foi convocado. Muito pouco. Então, por esse aspecto. Mas eu concordo 100% com o CH. No Atlético Paranaense não é fácil, não. Vai jogar contra ele. E esse foi o Na Lata de hoje. Muito obrigado para todos que gostam do Na Lata. E olha só, um recado importante aí para você que curte futebol carioca. Hoje tem jogo, hein? Aqui mesmo, na tela da Band. O repórter Thiago Carvalho é quem traz as informações.